Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem em Deus. Sensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E pulando no versículo 26, diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E isso é uma coisa que Deus tem falado muito no coração ultimamente, sobre como nós louvamos Ele através da nossa vida e na nossa oração. Podem se através da nossa vida e das nossas obras. Eu tenho um tema para a mensagem que é: não seja um cristão passivo, seja um cristão ativo. Basicamente, o significado da palavra passivo é aquela pessoa indiferente, que ela não tem iniciativa. O que a vida dá para ela, tá bom. Ou seja, se eu chamar ela para ir na igreja, ela vai na igreja. Se eu chamar ela para ir para o centro, ela vai para o centro. Se eu chamar ela para a praia, ela vai para a praia. O que a vida propor para ela, tá bom. E nós não devemos ser esse tipo de pessoa, muito menos esse tipo de cristão. Um cristão passivo, normalmente, é um cristão sem obras, um cristão que não expressa a fé dele por obras. Normalmente, o ambiente diário dele, que seja trabalho, seja faculdade, seja escola, ninguém sabe que ele é cristão, porque ele não expressa isso com fé. E nós não devemos ser esse tipo de cristão. Eu não estou dizendo assim que em cada esquina a gente tem que ir anunciar: olha, eu sou cristã, a gente tem que fazer isso. Só que nossas ações devem demonstrar isso. Glórias a Deus. Basicamente, um cristão passivo, como eu disse, ele é indiferente. Ninguém sabe que ele é cristão pelas obras dele. Porque ele é indiferente, ele não prega o evangelho, ele não chama ninguém para a igreja. E muitas vezes nós fazemos isso sem perceber. Quantas pessoas você já chamou para ir para a igreja no seu trabalho? Sabendo que aquela pessoa está passando uma dificuldade, você sabe que Cristo pode ajudar ela. Por que você não chamou ela para a sua igreja? Se você chamou, que bom. Mas se você não chamou, por quê? Aleluia. E diferentemente do cristão passivo, Glória a Deus. diferentemente da pessoa passiva, a pessoa ativa é aquela pessoa que sempre toma uma iniciativa. Ela sempre está fazendo alguma coisa, ela sempre está agindo. Esse tipo de pessoa, tipo de cristão que nós devemos ser. O cristão ativo, eu anotei que muitas coisas. O cristão ativo, ele é aquele cristão que ele não prega o evangelho só na igreja, ele prega o evangelho fora dela. Seja isso por ações que demonstram o amor de Deus através da vida dele. Aleluia. O cristão ativo, ele prega através de ações. E as pessoas sabem que Cristo na vida dele, que ele está em Cristo por meio das ações dele. O cristão antigo, normalmente, é aquele cristão que ele vive o que prega. Se eu prego o evangelho de amor, como é que eu vou viver criticando os meus irmãos? Como é que eu vou viver sempre reclamando ou falando mal de alguém ou na minha zona de conforto? Se eu prego o evangelho de renúncias, como que eu vou continuar fazendo algo que eu sei que não agrada a Deus? O cristão ativo é aquele cristão que ele vive o que ele prega. Não tem como você pregar o que você não vive. Você está sendo completamente fora. E basicamente é isso, eu tenho falado muito no meu coração. E o cristão ativo, a pessoa ativa, ela busca sempre algo novo, diferente da passiva. A pessoa passiva, como eu disse, o que a vida der para ela tá bom. Então ela nunca busca algo a mais. E o cristão passivo também é assim. Se ele vai na igreja quarta, tá bom. Se ele vai na igreja quinta, tá bom. Se ele vai no domingo, tá bom. Ai, foi só mais um culto, foi só mais uma célula, foi só mais uma oração. Não tem nada de diferente. Para a pessoa passiva, tudo tá bom. Mas a pessoa ativa não, ela busca sempre mais, ela quer sempre algo melhor. O cristão que é ativo, ele sempre ele é insaciável da presença de Deus, ele sempre busca mais e mais. Ele sempre busca honrar o Senhor com a vida dele, ele sempre busca honrar o Senhor com as ações, com as palavras, com a boca dele. Ele sempre quer mais, ele é insaciável. Ele quer, hoje não foi, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem banal. Ah, eu acordo, eu faço meu devocional, aí eu tomo café, eu vou para a escola, volto, não sei o quê. Daí quarta eu vou para a igreja. Para a pessoa passiva, isso tá bom. Eu não preciso mudar, tá tudo ótimo. Agora, para a pessoa ativa, eu sempre vou querer algo a mais. Eu sempre vou querer sentir a presença de Deus todos os dias. A pessoa ativa, ela vai fazer tudo impossível para sair da zona de conforto dela, para viver as maravilhas do Senhor. Porque só assim a gente vai. Para a pessoa ativa, ela vai sempre buscar algo novo, como eu já disse. Aleluia. Ela sempre vai fazer de tudo possível para viver maravilhas do Senhor. Ela sempre vai fazer de tudo possível para agradar o Senhor. Ela sempre vai fazer de tudo possível para viver o novo. Agora, para a pessoa passiva,
que ela vive tá bom. Ela não precisa mudar, ela não precisa fazer nada de novo, porque para ela tá bom. Ela tem uma mente pequena, ela não pensa que Deus pode fazer algo além disso. E isso muitas vezes pode ser considerado até como incredulidade. Como é que eu sigo um Deus que eu sei que morreu por mim, que eu sei que deu o filho dele, que eu sei que pode fazer maravilhas, mas a minha mente, isso aqui tá bom, esse pequenininho, essa coisa aqui tá bom. Se eu sei que Deus pode fazer mais, porque eu não busco esse mais? E basicamente é isso. A pessoa ativa, ela sempre busca sair do conforto dela. E para nós sermos cristãos ativos, nós precisamos buscar. Como eu disse, o cristão ativo, ele vive o evangelho que ele prega. Mas como nós vivemos o evangelho que nós pregamos? Nós precisamos ser cheios de algo para só então que nós podemos dar. Se eu quero viver o evangelho, se eu quero ver as maravilhas de Deus, eu preciso estar sempre buscando ele, eu preciso estar sempre me enchendo da palavra. Não tem como eu passar o dia inteiro no Instagram, no TikTok, saindo, andando de bicicleta, fazendo isso, fazendo aquilo, e chegar aqui no culto e querer sentir a presença de Deus, querer sentir o mover, e querer que as maravilhas de Deus se passem na minha vida. Porque eu não vou sentir, não vai acontecer, porque eu não estou buscando. Mas eu quero viver algo que eu não busco. Por exemplo, a pessoa desempregada, ela não vai arranjar um emprego se ela não botar currículo. E é assim praticamente que acontece na nossa vida espiritual. Como você quer viver maravilhas e milagres do Senhor e tudo aquilo que você vê na vida das outras pessoas, você quer ver na sua, se você não busca, se você não tem fé, se você não faz tudo possível para louvar a Deus, para honrar e para sair da sua zona de conforto. Basicamente é isso. E é isso que Deus tem falado comigo. Sobre nós buscarmos incessantemente a presença dele sempre. E que sempre ele tem mais. A gente imagina uma porta desse tamanho e ele tem algo muito maior. A gente imagina uma faculdade particular e ele tem uma federal, então a gente imagina o emprego ideal, assim, ele tem algo muito maior que a gente nem imagina. Só que para isso acontecer, a gente precisa buscar. Não tem como eu querer viver o que o meu irmão está vivendo, de maravilha extraordinária, se eu não busco aquilo. Não tem como eu viver algo que eu não busco. E basicamente é isso, para nossas ações transparecerem Cristo, como eu disse, como o Tiago disse, que a fé sem obras é uma fé morta. Para nossas obras transparecerem a nossa fé, é preciso que nós busquemos, para que nós transparecemos Cristo. Como eu já disse, não tem como você passar o dia inteiro nas redes sociais e chegar no culto e querer sentir a presença de Deus sem ter lido a Bíblia. Para nós nos parecermos com Cristo e para que nossas ações reflitam Ele, é preciso que nós buscamos Ele, é preciso que nós passemos tempo com Ele. Tem aquele ditado, me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Como a gente vai passar o dia inteiro na rua com nossos amigos, que muitas vezes não são cristãos, e chegar e querer viver uma vida de cristão, sendo que a gente não pega na Bíblia, assim, que a gente não passa tempo com Jesus. Não tem como você transparecer Cristo se você não passar tempo com Ele, se você não buscar e não conhecer Ele. Não tem como eu falar sobre a Karine, por exemplo, sem conhecer ela. Não tem como você pregar um evangelho que você não vive. Não tem como você pregar algo que você não vive. E é isso que Deus tem falado no meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor!